O jurista Ives Gandra Martins, em vídeo divulgado pelas redes sociais, criticou e repudiou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que proibiu o contato entre advogados de seus alvos. O jurista disse: o ministro Alexandre de Moraes proibiu os advogados daqueles que estão sendo investigados ou presos durante essa última operação possam entrar em contato entre eles. Proibiu que os investigados se contactem, mas proibiu os advogados de terem contato no exercício de sua defesa. O jurista lembrou: o mais sagrado direito em uma democracia é o direito de defesa. Está nas liberdades individuais, porque é aí que se distingue uma democracia de uma ditadura. Na ditadura, se impede ao máximo o direito de defesa. Na democracia, não. Tanto é verdade que os nossos constituintes colocaram a expressão que é assegurada na Constituição, artigo 5º, inciso 57, ampla defesa. Gandra explicou: tem que se dar toda a possibilidade. O cidadão só pode ser condenado dentro da lei, mas lhe garantindo todo o direito de defesa. Ives Gandra Martins alertou: essa ordem do ministro Alexandre foi de imediato contestada pelo Conselho Federal da OAB, repudiando, porque é uma limitação do direito de defesa que já tem ocorrido e eu tenho denunciado quando no direito penal a pessoa presa não se permite a defesa. A sustentação oral perante os ministros. Se fazem sessões virtuais, onde nunca se sabe se o ministro ouvirá ou não aquela sustentação, mandada pela internet 24 ou 48 horas antes do julgamento. Isso me preocupa. Se fala em defesa do Estado Democrático de Direito, que temos que lutar pelo Estado Democrático de Direito, não podemos reduzir o mais sagrado direito que não existe nas ditaduras de ter todo cidadão o direito à ampla defesa. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não sofreu busca e apreensão, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política.
Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O ministro Alexandre de Moraes proibiu que os advogados daqueles que estão sendo investigados ou presos durante essa última operação possam entrar em contato entre eles. Proibiu que os investigados se contactem, mas proibiu os advogados de terem contatos no exercício da sua defesa. Todo o respeito que eu sempre tive pelo ministro Alexandre de Moraes, eu escrevi com os melhores analistas do Brasil para um congresso da ordem, quando Lamarck era o presidente do Conselho Federal, e com o presidente do Conselho Seccional, nesse livro que eu estou mostrando, a importância do direito de defesa numa democracia. Mostrava que o mais sagrado direito numa democracia é o direito de defesa para as liberdades individuais, porque aí se distingue uma democracia da ditadura. Na ditadura se impede ao máximo o direito de defesa. Democracia não. Tanto é verdade que os nossos constituintes colocaram a expressão que é assegurada na Constituição, artigo 5º, inciso 55, a ampla defesa. E esse adjetivo ampla defesa tem, evidentemente, um sentido ontológico profundo. Tem que se dar toda a possibilidade. O cidadão só pode condenar, como aliás o Estado de São Paulo, de sexta-feira apresenta, só pode ser condenado dentro da lei, mas lhe garantindo todo o direito de defesa. Essa ordem do ministro Alexandre foi de imediato contestado pelo Conselho Federal da Ordem, repudiando, porque há uma limitação do direito de defesa que já tem ocorrido e eu tenho denunciado no meu Instagram, quando em direito penal, quando há pessoas presas, nos permite a defesa, a sustentação oral perante os ministros. Se fazem sessões virtuais em que nunca se sabe se o ministro ouvirá ou não aquela sustentação mandada por internet 24 ou 48 horas antes do julgamento. Isso me preocupa. Se se fala em defesa do Estado Democrático de Direito e que temos que lutar pelo Estado Democrático de Direito, nós não podemos reduzir o mais sagrado direito que não existe nas ditaduras, de ter todo cidadão o direito à ampla defesa. Por essa razão, dou total apoio à nota de repúdio do Conselho Federal da Ordem a essa limitação, não permitindo que os advogados das partes conversem entre eles sobre as formas de defesa dos seus clientes. Em 2012, com os professores Carlos Walder e Gilmar Ferreira Mendes, coordenei um tratado de direito constitucional com eminentes juristas brasileiros,
cada um deles examinando um aspecto da Constituição. Entre esses, escreveu também o professor Luiz Roberto Barroso, o professor Alexandre de Moraes, relatores da Constituição, enfim, um grupo de excelentes professores. Sobre o Congresso Nacional, eu lerei o que escreveu um dos professores. Conclusão: a contínua crise da democracia representativa, somada às circunstâncias atuais da política nacional, acarreta, sem sombras de dúvida, o descrédito do poder legislativo e a perigosa tentativa de desqualificação institucional do Congresso Nacional com a diminuição das históricas funções e prerrogativas parlamentares. Trecho que eu também assinaria embaixo. Aliás, fui coordenado do livro com Gilmar Mendes e com Carlos Valda do Nascimento, e evidentemente no Poder Legislativo entendemos que as prerrogativas do Poder Legislativo teriam que ser sempre preservados. O texto que eu acabei de ler, defendendo tais prerrogativas, e ele diz mais: não podemos, porém, nos esquecer de uma das mais apaixonantes e importantes afirmações da história da democracia. O governo das leis é melhor do que o governo dos homens, fazendo com que as leis do poder legislativo prevaleçam sobre a intenção dos homens para defendermos institucionalmente e fortalecimento do Congresso Nacional. O trecho que eu acabei de ler foi escrito num livro que eu coordenei pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. Como os senhores percebem que quando eu elogio o ministro Alexandre de Moraes enquanto jurista, não há por que divergir da explicação claríssima de que são as leis e não os homens que devem governar o país e que o Congresso Nacional tem que se respeitar, porque é de todos os poderes onde eu tenho situação à disposição. Concordo integralmente com o jurista Alexandre de Moraes, embora, em função das suas últimas decisões, discordando daquelas em que se reduz o valor e a importância do Poder Legislativo ao ponto de o Supremo Tribunal Federal muitas vezes legislar em vez de ser a legislação feita pelo Poder Legislativo.